Bom dia, bom dia. Eu espero que se você tá aqui comigo, você acordou agora sábado de manhã, espero que você tenha escovado os dentes, hein? Por favor, escove os dentes, lave o rosto. Se ficar com um pouquinho de olheira assim, igual eu assim, ó, significa que você dormiu às 3 horas da manhã e acordou umas 8h30, 9, né? Hoje é sábado, bom dia, queridos. Eu quero fazer uma manhã aqui de perguntas e respostas. Eu tenho várias perguntas aqui na minha mão que são interessantes sobre a Semana do Medo. E antes da gente fazer as perguntas e respostas, 2 minutinhos, eu quero recapitular algumas coisas que são importantes, né? E que a gente falou essa semana e que foi muito sério, muito sério. A gente tem perguntas sérias e com certeza absoluta, se você absorveu 20, 30% do que a gente falou, você com certeza já vai ter um efeito muito grande, né? Claro que se você absorveu mais, melhor ainda, né? Mas a gente falou, a gente deu 3 testemunhos muito importantes e legais de ouvir, de você perceber a experiência das pessoas, que foi a Babi na segunda-feira, que deu um testemunho de situações familiares, de situações pessoais, situações emocionais, né? E até do próprio Covid, né? E a gente viu ali a forma de enfrentar, que sempre é vencido com enfrentamento mesmo. Então, por mais difícil, por mais doído, tem que enfrentar, né? Depois disso, a gente viu ali a Carla. E a Carla, a gente tem uma garra muito grande para enfrentar. É uma mulher muito vitoriosa no que faz, na relação com os filhos, em todas as coisas pessoais dela. Mas a gente também percebeu ali que ela contou de várias dores, várias situações que ela teve medo e que ela olhou para aquilo e se determinou, né? E se determinou e perseverou também, porque às vezes você enfrenta e não resolve no primeiro momento. Aliás, tem até uma dúvida aqui sobre isso, né? Depois disso a gente falou com a Vânia ontem, que foi incrível. Se você não assistiu a live da Vânia de ontem, também assista. Ela termina fazendo aquele louvor, Preciso Crer, é muito bom, né? Falei que eu chorei, que eu não resisti ao choro. Eu sou bem chorona e não resisti ao choro, e foi muito bom. A gente precisa acreditar mesmo na gente, e a gente também precisa acreditar em que a gente é diante de Deus. A semana que vem a gente vai falar muito sobre quem nós somos, pensamento, como que a gente organiza pensamentos, sentimentos, comportamentos, hábitos e ações, né? Então vai ser muito legal. A gente vai falar quem você é, como que você se descobre e como você se controla e se ajusta. Então vamos às perguntas que estão aqui, né? A gente tem aqui, ó, uma pergunta muito interessante. A gente vê pessoas não alcançarem exatamente o que desejam. É errado ter medo disso, né? Isso é que quando eu não alcanço o que eu desejo, significa exatamente que eu tenho uma situação de frustração. O que é a situação de frustração? É a Amanda com a Amanda. Isso a gente fala bastante no Reorganizando, porque frustração é uma coisa que te para demais. A frustração muitas vezes te para mais que a decepção, porque é algo que você projetou, que você planejou, que você organizou na tua cabeça, que você idealizou e não aconteceu, né? Ou não foi o que ela tá falando aqui, a palavra que ela usou, exatamente como eu queria. Não foi exatamente como eu queria, não deu certo, né? E muitas coisas da vida não são exatamente o que você queria, né? Esses dias eu tava conversando com uma mãe, puxa, eu achei que ter filhos, que meu filho ia ser tão diferente. Mas você tem filho, você não pode projetar nada a respeito de personalidade, você pode educar, você pode criar caminho, ensinar o caminho que deve andar, mas ele vai ser uma pessoa com talentos próprios, com valores próprios, ele vai ser uma pessoa com forma própria. Nós temos a tendência a sermos muito controladores e perfeccionistas. Guarda essas 2 palavras, né? Eu, inclusive, não só vocês, não, eu e todo mundo, né? Por que a gente quer controlar? Porque a gente quer organizar, porque a gente quer controlar e a gente não quer que saia do controle. Mas não é tão simples assim, vai sair, tá? E quando sai do controle eu tenho que adequar, aliás eu tenho que reorganizar. Grava essa palavra também, que é importante. Eu vou reorganizar emocional, físico e prático, né? Então eu posso ter medo disso, sim. Eu posso ficar com medo depois que eu não consigo realizar um projeto. Eu posso ter medo depois de que eu percebo que uma situação não ficou exatamente como eu queria. E isso paralisa. Lembra que eu falei na primeira live que você vai identificar o medo pelo que te paralisa? Paralisou é medo. Tem medo por trás.
né? É um sintoma de medo, é você parar. Ah, não vou mais fazer. Ah, não quero mais enfrentar. Ah, também não quero mais falar com essa pessoa. Ah, também não quero mais saber disso. Vocês que estão entrando aqui, vocês podem perguntar também, tá bom? E eu vou lendo a pergunta de vocês também, e a gente vai fazendo junto com as que estão aqui, dentro do possível, né? Que são muitas. Depois aqui, ó. Qual o nome do meu curso? O meu curso chama-se, esse curso que eu estou falando, chama Reorganizando. A gente tem outros cursos pelo CEAR, que é o curso do coach financeiro, a mente de Cristo, que é incrível, né? O Reorganizando, o link está na bio, tá? Quando você abre o Instagram, tem lá a Amanda Baldoni, aí tem lá uma frase de quem eu sou, e embaixo está escrito Reorganizando, é um iconezinho. Você apertou, você já sai no site, lá tem o curso, tá? Você vai descendo assim, ele vai te fazendo perguntas, lá embaixo tem como você se cadastrar, te explica se você quer ser ajustado, e aí ele vai te levar para um cadastro ou para você receber material. É bom você fazer o cadastro, porque você recebe todos esses vídeos, todos esses materiais que são gratuitos no teu e-mail, e aí você vai se ajustando. Na hora da discussão, sua esposa te xinga. Olha essa pergunta aqui que interessante. E depois que volta ao normal, ela não pede desculpa, né? O que eu faço, né? Em outras palavras, isso não é uma pergunta de medo, mas não deixa de ser uma pergunta boa, tá? O Luiz mudou depois pro curso de finanças. Faz curso de finanças, que é bom. Faz o Reorganizando, que você vai amar. O que é muito interessante sobre essa pergunta, isso é muito comum no relacionamento de casais, muito, e eu me preocupo muito com isso, porque uma das coisas que a gente precisa ter em mente é o seguinte: não deixe na tua vida coisas mal resolvidas, porque são pendências, e as pendências, elas ficam no teu emocional, e elas deixam também pendências espirituais, né? Então, é muito sério eu deixar pendências? Até porque eu não vou estar livre emocionalmente quanto eu poderia. Então, errou, gente. Mesmo que você não consiga fazer na hora, tá? Na hora eu não consegui pedir desculpas, tá? Porque eu tô travada com aquela situação. Sabe aquela situação que te chateia demais, você trava, você não consegue nem olhar pra cara da pessoa, quanto mais pedir desculpa? Isso é normal, você é um ser humano normal. Agora, espera um pouquinho. E também não espera a vida inteira, né? Tô falando um dia, 2 dias, máximo aí uns 3 dias, uma semana. Pensa, respira sobre isso. Pede desculpas. Se você também foi com você que a pessoa fez e a pessoa não pediu desculpas, uma dica que eu também te dou é o seguinte: você chame a pessoa e fale no momento não mais de tumulto, mas num momento mais calmo. Olha, você lembra aquele dia que a gente discutiu assim? Eu sei que passou, eu sei que pra você tá tudo bem, pra mim também tá tudo bem, né? Mas, posso te falar uma coisa? Me chateou demais. Eu pessoalmente acho que a gente deveria acertar essa situação. É duro falar pra pessoa, eu acho que você deveria me pedir desculpa, né? Porque a pessoa deveria se tocar. Mas eu acho que a gente deveria acertar a situação. E aí, eu vou te falar uma coisa que funciona muito. Toda vez que você quiser alguma coisa de alguém, faça primeiro, tá? A senhora tá louca? Eu não errei. Mas você libera a atitude da pessoa. Você sabia que às vezes a pessoa não consegue pedir desculpa? Às vezes a pessoa não consegue pedir perdão? Às vezes a pessoa não consegue um caminho? Ela até quer, ela até se arrepende, ela demonstra arrependimento porque ela voltou a falar com você e às vezes até te trouxe um cafezinho, sabe como é que é? Olha, esse cafezinho tá gostoso, tá? Isso é sinal de... Tem muitas ações que você percebe que são arrependimentos e a pessoa não consegue falar, tá? Ela consegue sim quando ela quer, calma. Então eu falo, olha, a começar, quando eu chamo e falo, eu acho que a gente deve resolver. Então eu posso te pedir uma coisa? Vamos... Deixa eu abrir aqui as perguntas de novo. Vamos, por favor, se entender, e eu quero te pedir desculpa, né? Deixa eu ver aqui, ver se melhorou. Acho que é porque eu tô aqui embaixo. Vê se melhorou o áudio aí.
E vamos ver, eu posso te falar alguma coisa? E aí você fala assim pra pessoa, olha, eu que também quero te dizer que se naquele dia eu te chateei, eu quero te pedir perdão. Quando você fala isso, você habilita a pessoa a conseguir falar. Ai, meu Deus do céu, a senhora tá louca porque não fui eu que fiz. Peça desculpa primeiro. Você vai liberar a vida da pessoa pra te pedir desculpa e vai até conseguir ir mais longe com a pessoa. Porque talvez a pessoa te fale até coisas melhores do que você espera. Mas libere a vida da pessoa. Libera a vida da pessoa. Começa você falando. Se você sente que tá mal resolvido, você fala isso. Você fala, olha, me perdoa. Eu quero daquele dia resolver com você. Né? E aí você vai liberar a pessoa para conseguir também falar com você. Né? Então, às vezes, sabe qual é o problema do ser humano? Todos nós, inclusive eu, nós temos raízes de orgulho. Pô, você errou e eu que tenho que começar pedindo desculpa. Você errou e eu que tenho que conversar com você. Seja liberto, o importante é resultado. Lembra aquela... Eu falei isso pra vocês, acho que na quinta-feira, quando a gente tava falando de como enfrentar. Não se preocupe com a sua razão, se preocupe com o resultado que você quer, ok? Depois disso, olha, tem uma outra aqui interessante. Como faço para parar de comer? Perguntou pra uma pessoa gordinha, apesar que eu tô menos gordinha agora. Engordei 30 quilos e não consigo voltar ao peso. Emocional está zoado, né? Gente, eu adoro essas palavras zoadas. Ó, deixa eu te falar uma coisa. 70% disso é resultado de ansiedade, no mínimo. De medos, de ansiedades, de angústias, de frustrações, decepções. É emocional, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Porque você descuidou de você, você deixou de acreditar em você. Né? Quando a gente descuida demais a gente tá deixando de acreditar na gente. Então eu vou indo. O que a comida tá fazendo no teu caso aí? Vou te falar, e eu sou mestre em falar isso, porque eu sei, porque eu enfrentei isso. Aliás, estou enfrentando. Tô vencendo, né, aos poucos. É assim, na hora que a gente tá nervosa, na hora que a gente tá angustiada, na hora que a gente tá frustrada, na hora que a gente se decepcionou, na hora que a gente se entristeceu, vai e come. E produz hormônio. E isso efetivamente acalma, né? Comer doce acalma, mas fazer exercício também acalma, viu? Deixa eu falar uma coisa que eu descobri, né? Chocolate doce acalma pra caramba, enfim. Por quê? Porque é uma questão hormonal, né? Você vai comer e vai sentir bem, outro é prazeroso também, né? Só que a gente precisa pensar uma coisa. Se você for guiado 100% pelos seus sentimentos, você só vai ter derrotas na vida. Eu não vou dizer que você só vai ter derrotas, não vou tirar esse só da frente, mas você vai ter muitas derrotas. Porque muitas vezes os seus sentimentos vão te enganar e vão te corromper. Então, você precisa decidir. Para você poder decidir, você precisa pensar o que é o melhor para você. E volto numa palavra que as pessoas não gostam de falar, mas eu amo de paixão. Qual vai ser o resultado de comer igual uma louca? Então, no começo, você sofre muito, porque o teu corpo tá pedindo. Você guerreia, você tem que... O pessoal fala, toma um remédio que ajuda. Pode ajudar, um inibidor de apetite pode ajudar. Ah, faz exercício que ajuda, muda a alimentação que ajuda. Sem dúvida, você tem que mudar todas essas 3 coisas. Mas eu vou falar mais pra você. Você vai sofrer no começo. Essa história que não vou sofrer, mentira, vai sofrer. Quem gosta de comer sofre quando faz dieta, né? Só que lembra assim, o teu corpo é teu. Pra que você tá prejudicando ele? Então, muitas vezes eu comecei a ser curado assim, pra que eu tô prejudicando o que é meu? Pra que eu tô prejudicando o que Deus me deu? Então, vamos equilibrar? Vamos falar não pra Amanda? Tá precisando falar não pra Amanda. Começa a falar não por você. E uma dica boa, prática, pra emagrecer, que funcionou pra mim. Para com esse negócio, tem que fazer 30 semanas, 30 quilos. Essa semana é 1 quilo, né? E é muito sério, muito sério. O Marcelo tá falando aqui que ele tá vendo o João. Ontem o Pedro perguntou pra mim, viu, Marcelo? Puxa, será que o Marcelo não me cumprimentou aqui no aniversário? Eu falei, claro que cumprimentou. Mas é que o Marcelo é uma figura, ele escreveu lá, parabéns, beijo. Aí eu falei, ai, Jesus, ele tava procurando ontem o teu parabéns lá nas coisas dele, achei um barato. É coisa de irmão, né? Coisa de gente próxima é assim, né? Coisa de irmão é um barato. Só pra gente não deixar de fazer essa observação aqui, que é muito legal.
Então, pensa assim, 1 quilo essa semana. Você começou domingo, hoje é sábado. E outra coisa, pelo amor de Deus, você quer emagrecer? Eu não sou a melhor pessoa pra falar de emagrecer, apesar que eu tô emagrecendo. Começa hoje, para esse negócio da segunda-feira, querido. Se reorganizou no sábado, começa no sábado, pelo amor de Deus, né? Ó, até o vento, tá vendo? Ficou impetuoso o vento quando a gente falou desse assunto. Porque todo mundo planeja pra segunda, pra terça, pra quinta. Faz isso com você não, pelo sangue de Jesus, né? Planejou pra sábado, começa sábado à tarde. Aliás, eu tô precisando de voltar minhas coisas, porque esses aniversários, essas coisas de bolo, é terrível, né? Quarentena também tem bolo, viu, queridos? Porque é uma coisa terrível. Então, lembra algumas dicas importantes. Começa hoje e faz o plano da semana. E vai devagar. Uma outra dica que funcionou muito pra mim foi assim, ó. Todo mundo quer mudar tudo de uma vez só. Então eu marco na segunda-feira 3 coisas: exercício físico, mudança de alimentação, início da medicação, que às vezes é inibidor de apetite, às vezes é só um chá diurético que já ajuda. Às vezes no começo precisa de inibidor de apetite, viu? 30 quilos não é brincadeira, não. Nós estamos falando, quando a gente fala até 10 é uma coisa, quando você passou de 10 não é outro nível, né? Então aí você pega e aí você vai fazer as 10 semanas lá de 1 quilo e você faz uma coisa por vez. Então, por exemplo, você vai agora, nesse momento, né? Você vai nesse momento fazer exercício físico. Então, você ainda não troca alimentação. Semana que vem você inclui uma coisa. Aí eu vou mexer na alimentação do café. Aí na segunda, né? Ó, a Dedé tá falando que hoje tem feijoada. Manda pra cá, querida, por favor. Eu tô com tanta saudade de você, Dedé, você nem sabe. Aí esses dias eu tava pensando em você. E é muito sério. Aí você pega e muda outra coisa na outra semana e outra coisa na outra semana. Não muda tudo de uma vez. Entendeu? Por quê? Porque você quer se achar superstar, aí você se frustra e para. Então muda uma coisa de cada vez que vai dar mais certo. Eu fiz isso. Primeiras 3 semanas comecei com a medicação, já inibia, então me diminui quantidade. Trabalhei a questão da quantidade. Depois da quantidade, eu comecei a trabalhar com exercício físico. Depois de exercício físico, eu fui pra qualidade, que é a minha maior luta. Porque eu quero comer o que eu gosto e acabou. Eu luto até hoje com isso. E escapo, fujo às vezes. Me deu umas bolas foríssimas, mas vou vencendo a cada dia, né? Cada dia muda uma coisa e a gente vai vencendo mesmo. Eu perdi quase 20 quilos já, tá? Faltam 15, mas vamos lá, né? E quando, olha que tá escrito aqui, é normal as pessoas, olha que pergunta interessante sobre medo. É normal as pessoas sentirem medo dos exemplos que não tiveram vitória? Olha que loucura, né? É normal você não teve vitória numa área. Vou ver se eu entendi, eu creio que sim. Você não teve vitória em alguma coisa. Aí você sente medo porque você não teve aquela vitória e aí você não enfrenta. Claro que é normal. Tudo que for fator de coisas que você não teve vitória, que na tua cabeça você não teve vitória, na tua cabeça não teve sucesso, na tua cabeça você não conseguiu realizar, são os seus focos de medo, tá? São os seus focos de medo. Então, os seus focos de medo vão estar muito em cima daquilo que você não conseguiu, não daquilo que você conseguiu. E aí eu não tive vitória, eu fico com aquilo na cabeça. Por quê? Porque, volto a dizer, é uma frustração ou uma decepção se for com uma pessoa. Então, volta lá e pensa que você tem que fazer bem para você. E que você não pode deixar de ser realizado naquilo. E lembra o seguinte, uma coisa sobre alguma coisa não dar certo. O que não dá certo também te ajuda a crescer. E o que não dá certo também te ensina. E o que não dá certo também faz diferença na tua vida. Aliás, o que deu errado faz às vezes mais diferença do que o que deu certo. Tá? Então, presta atenção nisso. Olha para o que não dá certo e começa a pensar no propósito e como é que de forma diferente daria certo. E outra, será que é aquilo que você tem que fazer mesmo? Né? Porque aí você vai encontrar os seus objetivos, que muitas vezes vão ser modificados em relação ao que você já tinha resolvido, né? E aí, em cima daquele objetivo, você vai pegar e vai falar assim, puxa, ó, isso aqui não deu certo, eu vou mudar o foco. Mudou o foco, vou pensar uma nova estratégia. Com uma nova estratégia eu vou ter resultado. E se der errado de novo, eu vou começar de novo. Prestem atenção, uma coisa muito séria, gente. A vida é feita de começar de novo. A vida é feita de você reorganizar. A vida é feita de você dar a volta por cima. E o importante, o grande lance, a grande questão é não parar, né? É você seguir em frente, vai pro alvo, né? E a gente é muito sério isso, né? É muito sério a gente parar, porque se você parando, você vai para que lugar? Para debaixo da terra?
Ah, isso eu vou mesmo. Não. Parando, você vai morrer agora. Aí você fica vivendo morto. Ninguém quer que você viva morto. Viva, vivo. Sempre tentando o melhor pra você. Porque você vai achar caminho. Se você buscar, você vai achar caminho. Não tem por que você não achar. Ok? Depois tem uma pergunta aqui. Desde ontem estou com dor de garganta. Mesmo tomando remédio, a dor não passa. Ó, pergunta atual, vai. A dor não passa. Onde eu tô aqui, não passou. E tenho medo do Covid. Estou com grande medo do meu filho repetir de ano. Ele não quer fazer lição e chora para estudar. Está muito mal na escola e já está na 3ª série. Eu bati o carro e não quis... Opa, essa pergunta aqui é forte. E não quis mais. Depois perdi a audição e o medo só aumentou. Sem dúvida, se você bateu o carro e não quis mais dirigir, lembra o exemplo que eu dei meu? É um fator de trava emocional e às vezes até trauma. Lembra que eu falei que eu sofri acidente quando eu era pequena? Eu lembro direitinho no corredor de ônibus em Santa Maria. Foi uma situação muito engraçada. Um dia eu conto pra vocês detalhes dessa situação. E foi muito sério, mas me travou. E depois, ao longo do tempo, eu vi algumas pessoas dirigindo muito imprudentemente e aquilo foi me travando, me dava até dor de estômago em pensar em dirigir. Só que um dia, lembra que eu falei pra vocês, eu tive que enfrentar. Aí, mas a senhora tá falando que a resposta é só essa, ter que enfrentar? Não, deixa eu te falar. É enfrentar com suadeira, com tremor, quase morrendo, quase se desmaiando. Vocês viram que a Vânia falou ontem sobre o dia que ela teve, que Deus falou pra ela, que ela tinha que subir no altar e continuar, mesmo no dia da síndrome de pânico, vai, e aí tinha dezenas e dezenas de pessoas e ela teve que ministrar, pra não dizer centenas. E aí ela falou, pegou e foi. Então, quando você vai, você quebra travas. Aí não deu 100% certo. Tá bom, mas não deu 100% certo, mas deu certo várias coisas. Quanto à questão de estudar, meu filho está em ano de alfabetização. Entenda bem, as escolas estão fazendo melhor. É totalmente novo para as escolas também. Eu estava vendo a professora do João, ela é muito... A do meu filho tem 6 anos, está no ano de alfabetização. Ela está dando melhor e você percebe isso, né? Se desdobra para conseguir, se desdobra para dar o melhor. Ela é boa pra caramba, a professora. Só que o modelo para criança pequena sempre vai ser limitado. Eles se mexem, eles pulam, eles levantam a cadeira, eles fazem careta, eles viram debaixo da mesa. Às vezes eu vou no banheiro 5 minutos, quando eu chego, o João não tá lá mais lá, ele tá embaixo da mesa, sumiu, ele falou que foi no banheiro, ele foi pegar um negócio na cozinha. Na cabeça da criança, casa não é escola. E não fala assim pro seu filho, agora está na hora da escola, eu fiz esse erro, e o João falou, não, isso aqui não é escola, é minha casa. Então, a gente está estudando em casa pela necessidade de continuar aprendendo. Uma sugestão, se você puder, dedique um tempo para ele. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer revisão de ciências, né? Como eu tô por perto, na hora da aula, eu, às vezes, ouço 100%, e quando eu não ouço, escuto muitas coisas que a professora falou. E a minha cabeça memoriza muito rápido, isso é uma facilidade que eu tenho. Então hoje, quando eu vou fazer revisão de ciência, lembra aquele dia de ciências, assim? Então eu sempre faço com a revisão com ele. Torne esse tempo prazeroso. Eu escutei uma frase essa semana que ficou muito marcado pra mim. Esse tempo é ruim, mas ele também não vai voltar. Se você fizer dele bom, você vai lembrar dele de uma coisa que vai te fazer falta depois. Então, por que eu tô te falando isso? Porque, assim, tem situações com os meus filhos que eu tô sentando e dando aula, eu tenho muita didática pra ensinar, é a minha facilidade, eu formo, dou aula há 20 anos. Então, eu gosto de ensinar. Então, eu sento no chão da sala, pego as coisas, ensino, procuro ir lá naquele assunto que ele teve dificuldade. Então, volta com ele. Você, como mãe, vai ser um pouco formadora agora? Vai ser um pouco formadora. Né? Por que você vai ser um pouco formadora do teu filho agora? Porque faz parte desse processo que a gente tá vivendo, né? A gente tá entrando mais na vida dos nossos filhos. Então vai mais a fundo. Ó, a Vanessa tá aqui, esses dias eu falei, Van, manda uns negócios de reforço pra mim, com letrinha e tudo mais, super legal, pra ele fazer mais atividade de alfabetização. Então eu dou uma caligrafia por dia aqui, umas coisas a mais, entendeu? Porque eles ficam com muito tempo sem o que fazer. Então dá coisas a mais pra eles, né? Acredita nisso, né? É complicado? É complicado. E depois essa questão de você estar doente e estar com medo, cuidado que a Bíblia diz um negócio que é muito sério. O medo que você tem de sobreviver, enfrenta. Tô com dor de garganta, tô com mal-estar. A gente tá numa fase também de muitas doenças alérgicas, gente, tá?
Isso é muito real. A gente não tem só o Covid, a gente tem H1N1, a gente tem influenza e a gente tem crises alérgicas. Começa já a tomar uma vitamina, começa já a agradecer a Deus pela tua vida, começa já a pensar que você não tá com falta de ar. E se você precisar enfrentar, põe Deus no teu coração. Eu enfrentei, né? Nem todo mundo sabe, mas eu tô imune, eu tive o Covid no começo de março. Foi comprovado por exame, eu não sabia que era, passei muito mal. Um dia, nessa situação, eu ajoelhei do lado da minha cama, um dia, e coloquei diante de Deus que eu queria viver. E assim, aprenda uma coisa sobre a vida, que é muito difícil de falar, mas é muito real. Você só vai pra eternidade a hora que for a sua hora. Então você não vai fora de hora, tá? Você não vai fora de hora, né? Então, quando não for a sua vez, você não vai. E se for a minha vez, se for a sua vez, você vai. Então a gente precisa ter mais descanso para viver bem cada dia, né? Então, se você só tá com dor de garganta, não faça da dor de garganta um Covid. A gente é muito assim, né? Isso chama-se processo de ansiedade. Lembra que a gente falou aqui? Você fica vivendo do futuro. Não viva do futuro, não. Viva do presente. E última pergunta. Meu medo é da minha doença, não ser curada e perder alguma coisa por isso. Eu não sei qual doença você tem, porque você não colocou aqui, né? A gente precisa pensar o seguinte, ó, tá vendo, né? Que agora já era, ó. Voou tudo o cabelo, tá ventando muito aqui embaixo. E se eu fizer lá em cima, as crianças não deixam eu fazer a live. É muito sério quando você pensa que a doença vai te parar. Põe vida no teu emocional, põe vida no teu espiritual, porque 70% eu vou te dizer do nosso corpo é reação daquilo que a gente está vendo no emocional e no espiritual. Então, se você começar a viver melhor no teu equilíbrio emocional e se você começar a viver melhor no teu equilíbrio espiritual e olhar pro espelho, espelho é exercício de cura, tá? Eu falo que espelho não é pra passar maquiagem e ver se o seu nariz é grande batatinho igual o meu, tá vendo? Vou ter que resolver isso aqui depois da quarentena, viu? Descobri que eu tenho um nariz batatudíssimo. Não é exercício de resolver problema de nariz. Espelho é pra você olhar, pra você enxergar as coisas boas, enxergar as coisas ruins e ajustar. Dá pra ajustar, dá pra ser melhor. Ame cuidar de você, ame. E também, gente, assim, ó, ame assumir seus erros e falar, meu, tava errada, misericórdia, vamos mudar. Dê mais risada das coisas, né? Viva mais feliz. Eu tenho enfermidades, muitas pessoas têm. Não é fácil conviver com câncer, não é fácil conviver com enfermidades sérias, com alergias, com problemas respiratórios, não é fácil. Mas todos nós temos espinhos na carne, né? São dores, são dificuldades que se você enfrentar, você vai ser mais feliz. Fique com essa palavra essa semana, pra gente encerrar. Enfrente. Suando frio, gelado, angustiado, com dor, com tristeza, morrendo de medo, vá pra frente. Pega as tuas pernas e dê um passo. Sabe como é que é? Pega as suas pernas e anda pra frente, assim, ó. Em frente. Porque parar e recuar só vai piorar. E se você enfrentar, pode até se frustrar, pode até dar algumas coisas erradas, mas você não vai ser derrotado. Porque enfrentar leva você a ter futuro e a enxergar a solução que você precisa. Um grande beijo, a gente respondeu essas perguntas, nós vamos responder perguntas e respostas aos sábados, porque fica muita pergunta para trás e é super importante responder e vá em frente. A semana que vem a gente está aqui falando sobre, o tema vai ser Eu, a minha melhor descoberta. Vamos falar sobre pensamentos, sentimentos, comportamentos, ações e hábitos. Hábitos é terrível, né? Hábitos de pôr o dedo no nariz. Vamos falar semana que vem. Beijo grande.